Vamos falar sobre mitos e realidades acerca deste assunto, porque na nossa ótica e de acordo com a maneira como nós vemos o Espiritismo, conseguimos entendê-lo, ainda há muita discrepância em relação a este assunto. A primeira questão que se coloca é quem somos, né? Quem somos? À partida, se perguntarmos a qualquer pessoa, dizem que é a pergunta mais disparatada, já vão ver que não é. Sim, somos seres humanos de carne e osso que nascem, vivem e morrem um dia, né? Mas não é bem assim, porque de acordo com as pesquisas que Allan Kardec foi fazendo, um corpo de carne, não é? E estamos ali e pronto, e quando morreu, morreu. Mas não, não é bem assim, né? De acordo com a doutrina espírita, e não é uma questão de crença, é uma questão de pesquisa, e que hoje em dia os cientistas vão acompanhando e vão descobrindo aquilo que já o Espiritismo descobriu há 159 anos, nós somos um ser inteligente, temos um corpo espiritual e estamos temporariamente num corpo de carne. Portanto, aquilo que nós costumamos chamar o espírito é aquilo, quando esta rapariga está a dormir, está fora do corpo, numa projeção, chamada a projeção astral, uma experiência fora do corpo, pode ser consciente ou não consciente, ali está o espírito. O espírito é o conjunto do ser inteligente mais o corpo espiritual, que é aquele corpo energético que ali está. Está bem? Então, verificamos que não somos apenas um conjunto de ossos, de células, né, e pouco mais, né? Somos esta inteligência que decorre do princípio espiritual criado por Deus. Temos um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é aquele que acompanha a inteligência após a morte do corpo de carne, e por isso é que as pessoas que têm mediunidade de vidência conseguem dizer: olha, eu vi o espírito de fulano tal. O que é que eles viram? Perdão. O que é que eles viram? Viram o perispírito, o corpo espiritual da pessoa, que muitas vezes as pessoas veem sob a forma de um vulto escuro. Se a sua aura, o seu campo energético for muito denso, dada a inferioridade moral, ou dizem assim: eu vi um espírito de luz. Se o espírito já for assim mais evoluído, e então o seu campo energético é mais vibrátil, ok? E temos também um corpo de carne. Eu estou aqui um bocado decepcionado porque já vi que no mundo espiritual vou continuar com um pouco de cabelo, pelo menos para ser reconhecido. Estou a brincar. Acho que lá de lá é quase tudo careca, não é, Amélia? Tirando as senhoras. Temos um corpo material, pesado, depende, não é? Depende das pessoas, grosseiro e destrutível. Pesado é no sentido de é mais pesado que o corpo espiritual, que é mais leve, não é? Tendo em conta as diferenças do mundo onde se manifesta. Então, aparentemente, se perguntarmos na rua, somos isto, mas somos mais isto, né? E este é o grande problema e o grande salto que a medicina vai ter de dar hoje em dia, é porque a medicina só trata, de um modo geral, felizmente já há muitos médicos espíritas e que conhecem o espiritismo, mas os que não conhecem só tratam os efeitos, não tratam a causa. E a causa está no espírito, que se manifesta no corpo espiritual e que drena para o corpo as suas mazelas morais, que traz do passado. E o que é isto do corpo espiritual, ou o perispírito, como lhe chamou Allan Kardec em O Livro dos Espíritos? O corpo espiritual, ou perispírito, é precisamente um corpo igual ao nosso de carne, está justaposto, só que noutro estado da matéria. Fazendo uma comparação entre o vapor de água, que quase que não se vê se for aquecido, e o cubo de gelo, diremos que o nosso corpo é o cubo de gelo e o corpo espiritual é o vapor de água que já não se vê. As moléculas de H2O existem,
estão lá, a distância intramolecular é tão grande que nós não vemos. Se fizermos o processo contrário, pelo arrefecimento voltamos a ter gelo. Então, o corpo espiritual é matéria, no dizer dos espíritos, mensurável, ponderável, tem peso, é medido, tem peso, e está num estado vibratório que não se enquadra dentro da amplitude da visão humana. Portanto, a visão humana vai de uma determinada frequência à outra e o estado vibratório do mundo espiritual está fora dessa frequência, daí que nós não conseguimos ver o mundo espiritual com os olhos da carne, mas sim com os olhos da alma, como se costuma dizer. Como se liga e desliga o corpo espiritual ou o perispírito do corpo físico? Molécula a molécula. O corpo de carne é uma cópia do corpo físico, do corpo espiritual, perdão. Se o corpo espiritual vem equilibrado, nós temos um corpo de carne equilibrado. Se o corpo espiritual, isto é, se o espírito vem desequilibrado, o seu corpo espiritual vem desequilibrado, como o corpo é uma cópia e do lado lá para cá não trazem telemóvel, portanto eles também não tocam, vamos pedir que desliguem. Como o corpo espiritual pode trazer mazelas energéticas, o corpo físico vai nascer com essas mazelas físicas. E muitas vezes nós perguntamos, né, porque é que o filho do meu vizinho do lado direito nasceu deficiente e o do lado esquerdo não nasceu? Que raio de Deus é este? Perdoem-me a expressão. Onde é que está a justiça divina? Não é? Tem de haver alguma causa, se não é desta vida, é de vidas anteriores. Não é? Então, é esse corpo espiritual que serve de molde ao corpo de carne. Daí que nós somos todos diferentes. Porque nós somos energia. E é curioso que os espíritos disseram isto a Allan Kardec há 159 anos, em meados do século XIX, 1850 e tal. E hoje a física confirma isso. O materialismo morreu. Hoje quem for materialista está desatualizado. Pode dizer que é agnóstico, pode dizer que é outra coisa, mas não pode dizer que é materialista, porque o materialismo está provado cientificamente que não existe. A doutrina do materialismo está desatualizada. Porque a física quântica descobriu que não existe matéria. Isto não é matéria. Isto não é matéria, mas eu bato aí sim, mas é energia coagulada. A física quântica diz-nos que tudo é energia no universo, em diversos estados, e já existem muitos estados de energia descobertos, e muitos outros existirão que nós ainda não descobrimos. Então, se nós somos energia, como é que funciona essa história do corpo espiritual, do perispírito? Allan Kardec chamou-lhe perispírito porquê? Ele foi de uma felicidade muito grande. Por comparação com a semente da planta, a semente é envolta por uma película chamada perisperma. E quando a semente brota, ela dá origem a uma planta, né? E assim o perispírito também dá origem, é o molde, né? Vá lá, a base daquela semente que é o espírito que há de crescer com um novo corpo para depois rebentar e dar fruto. Como é que funciona este corpo espiritual? Funciona através de canais energéticos, que os orientais chamam chakras. Chakra significa roda em sânscrito, salvo erro, se não me falha a memória, mas que nós chamamos centros de força. É a mesma coisa, é uma questão de terminologia. Então nós temos, dependendo dos autores, os espíritos referem 7 centros de forças principais, embora tenhamos muitos outros, né? E esses centros de força estão aonde? Estão no perispírito, no corpo espiritual. É através deles que nós recebemos as energias do mundo espiritual, as energias da natureza, que entram através desses centros de força, passam para o corpo físico através dos plexos, aqueles nódulozinhos nervosos,
e dos plexos passam às glândulas e das glândulas vão alimentar todo o corpo físico e vice-versa. Essa entrada e saída de energia, essa permuta, sai do nosso corpo, glândulas, plexos, até aos centros de força. Geralmente, quando os centros de força estão, digamos, bloqueados pelos nossos maus pensamentos, más atitudes, etc., muitas vezes nós ficamos adoentados, porque repercute-se, obviamente, no corpo físico. Lá está aquele ditado dos antigos: mente sã, corpo são, né? Mente doente, corpo doente. Então, tudo aquilo que nós temos à nossa volta, que nós geralmente temos assim a aura, né? Quando vemos uma coisa luminosa, aquele espírito ou aquela pessoa tem uma aura muito brilhante. O que é isso da aura? A aura é o nosso campo energético. Todos temos. Quantas vezes nós não nos sentamos à beira de alguém e apetece-nos fugir? E estamos ali, parece com bichos no corpo inteiro. Não é bichos de carpinteiro, agora já aprendi. É bicho no corpo inteiro, que a gente não para de se mexer, não é? Agora, quantas vezes nós vamos para a beira de alguém e nós estamos ali, ei, que paz, que maravilha, à beira daquela pessoa. Porque aquela pessoa que é maravilha tem uma aura serena, equilibrada, tranquila, que nos dá tranquilidade. A outra tem uma aura agitada, né? Que transmite nervosismo. A aura é o conjunto de tudo aquilo que é energia. Nós somos energia, que brota do nosso pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos vai e vem e sintoniza com outros pensamentos de igual jaiez e mimetiza-se no nosso próprio campo energético e no nosso corpo. Mas, além do corpo de carne, temos aqui a azul, o perispírito, o corpo espiritual, é uma representação. É o corpo energético, é igual ao corpo de carne que está justaposto. É o tal que vai com a inteligência, formando o espírito, após a morte do corpo de carne. E temos o duplo etéreo ou o duplo etérico, pode-se dizer das duas maneiras, que é um campo energético que muitas vezes os médiuns videntes confundem com o perispírito. O duplo etérico é um campo formado pela energia dos trilhões de células que nós temos. Cada célula que nós temos emite energia, como se fosse a pulsar, como se fosse uma fábrica. Nós temos trilhões de células no nosso corpo, né? E então, nesta altura estão a morrer alguns milhões, mas depois aparecem outras. Então, esses trilhões de células formam uma espécie de uma corporeidade à volta do nosso corpo, né? E quando o corpo de carne morre, as células começam a morrer, não morrem todas de uma vez, obviamente, demora algum tempo, e esse duplo etérico, ou duplo etéreo, acaba por desaparecer ao fim de 2, 3 dias após a morte do corpo físico, ficando apenas o perispírito, ok? Então, é só para nós termos estas noções acerca do perispírito, o nosso campo energético e como ele interfere com o nosso corpo de carne. Reparem, o corpo de carne está no meio disto tudo. Por onde é que entram as energias? Pelo centro de força principal ali, pelo coronário, no alto da cabeça. Quando eu penso mal de alguém, imediatamente essa energia está a entrar por ali e intoxicar os meus órgãos. Quando eu tenho ódio, rancor, raiva, para além de a expelir para o destinatário, estou a intoxicar. Daí aquele ditado, mente sã, corpo são. O que é o passe? Aquilo que a Amélia ao bocado referiu, que a seguir vamos ter. O passe. Há o passe da Carris, há o passe da rodoviária, mas não é esse. O passe vem de passar. Né? É uma transferência energética que sempre se fez com as mãos, desde tempos imemoriais, né? E que Jesus também utilizou, o passe, e o Espiritismo depois veio estudá-lo, né? Com mais profundidade. Ao fim e ao cabo, o passe é passar.
passar algo para o outro, né? Toma, isto é o passe, né? Estou a passar. Quando nós queremos passar energias para alguém, fazemos uma concentração e essas energias vão para essa pessoa. Para que é que serve esse passe? Desculpem. Para que é que serve? Serve precisamente para repor uma certa quantidade de energia que a pessoa porventura perdeu ou que esteja em débito. Porquê? Porque está doente fisicamente, porque está doente psicologicamente, porque está doente a nível espiritual, a nível mental, enfim, qualquer fragilidade que a pessoa sinta, né, em termos energéticos, é como que um reforço. É como quando o carro precisa de um bocadinho de gasolina e nós vamos à bomba e metemos ali um bocado. Então, o passe serve para reenergizar. Pode ser feito sobre plantas, sobre animais e sobre pessoas. O que é o passe espírita? Reparem que ao bocado nós perguntámos o que é o passe. O passe é de passar. Passar energias. O passe espírita, então não é a mesma coisa. Pode não ser. Porque há o passe espírita e há o passe não espírita. O passe normal é a transfusão de energias de um para o outro. Eu posso fazer isso e não ser espírita. Nem sequer estou sintonizado com algum guia espiritual. É o chamado passe magnético, já vamos falar sobre isso. O passe espírita o que é? É a aplicação daqueles princípios do passe que eu falei há bocado dentro da doutrina espírita. Pegando no livro dos médiuns, que tem a parte experimental, a parte científica do espiritismo, nós vemos como ele se encaixa perfeitamente. Então, amigos, vemos aqui que o passe espírita é a imposição das mãos sobre o doente ou necessitado. Não foi inventado pelo espiritismo, porque já existia, mas o passe espírita não, o passe, mas foi estudado por ele, né? Vemos aqui duas posturas, tanto de uma pessoa com receptividade e de uma pessoa sem receptividade, né? Portanto, a pessoa, o passista espírita está concentrado com os benfeitores espirituais, recebe fluidos ou energias que eles trazem da natureza e que trazem do mundo espiritual, que juntamente com as do passista depositam sobre a pessoa necessitada, levando-a para o órgão que eles acham que é mais necessitado, que nós desconhecemos. Se a pessoa for refratária, também não devia ali estar, está a desperdiçar material. Então aqui no passe espírita já há uma sintonia entre o passista e o mundo espiritual. Dentro dos tipos de passe temos estes três. Aqui o passe magnético, isto é, de alguém que conhece o magnetismo, que já vem desde o tempo de Mesmer, também conhecido por mesmerismo, alguém que conhece o magnetismo e que utiliza-o. Por exemplo, na ex-União Soviética era muito utilizado em pesquisas, utilizar pessoas com essas características. Chamavam-lhe com características psíquicas, né? Porque eles eram contra a religião, contra a ideia de Deus, então eram chamados dos psíquicos. E muitos deles até eram ateus e utilizavam apenas o seu magnetismo. Aqui temos o passe espiritual, em que ninguém está a dar passe, né? Nós colocamos-nos numa postura de receptividade, pedimos ajuda ao mundo espiritual e o mundo espiritual dá diretamente. E temos o passe misto, né? O passe espírita ou passe misto, que é uma mistura do espiritual com as energias do encarnado. Agora coloca-se outra questão. Quando é que eu devo ir ao passe? E aqui começam os mitos. Há um ditado que diz assim:
de médico e louco, todos temos um pouco. Não sei se aqui conhecem, mas lá no Minho esse ditado existe. Então todos nós gostamos de ser médicos, todos nós gostamos de curar, todos nós gostamos de dar um palpite. E se não acreditam, é ver alguém com uma dor de barriga que aparece logo um a receitar o chá de camomila, o outro chá de cidreira, o outro chá disto, o outro chá daquilo, cada cabeça a sua sentença. Quando é que eu devo ir ao passe? Paradoxalmente, há centros espíritas e locais que têm práticas que não têm nada a ver com a doutrina espírita, onde é o dirigente que decide quem deve ir ao passe, o que é uma aberração doutrinária. Como é que eu posso dizer que esta senhora deve ir ao passe ou não deve? Ou só deve ir ao passe, ela deve ir ao passe porque foi ao atendimento na semana anterior, estava debilitada, mas hoje não precisa, eu é que vou dizer, olha, tu tens de ir ao passe? Não faz sentido, é um disparate. Não é? São fantasias que nós criamos. Mas como é que eu sei se devo ir ao passe ou não? Se eu estiver debilitado, se eu me sentir em baixo, se eu me sentir sem forças, se eu me sentir perturbado espiritualmente, perturbado fisicamente, então eu devo ir ao passe. Não é? Mas não é preciso perguntar ao médium? Não, porque o médium não sabe. Não é preciso perguntar ao dirigente? Não, porque o dirigente não sabe. Quem sabe se precisam de ir ao passe são vocês, somos nós, não é? Cada um de nós. Ok? Portanto, há pessoas que vão ao passe sem precisar, o que também é um disparate, mas isso é um problema de cada um. É a mesma coisa que eu tomar um comprimido para a dor de cabeça sem a ter. E há pessoas que dizem assim, eu vou ao passe para prever ou prevenir o mal que irei sentir amanhã ou depois. Já está a prevenir, nem sabe se vai sentir ou não, o que é outro disparate, não é? Eu não vou tomar um comprimido para a dor de cabeça agora a prevenir uma possível dor de cabeça amanhã ou na terça-feira, não é? Ok? Então, quando é que eu não devo ir ao passe? Não devo ir ao passe quando não precisar. Se eu estou bem, há tanta gente que vocês não imaginam, a grande maioria das pessoas que às vezes entram pela porta dentro de rastros, de gatas, como se costuma dizer, e depois dizem-nos assim, epá, eu hoje vinha de gatas, vinha com vontade de ir ao passe, durante a palestra, bem, fiquei que nem ginjas, maravilha. Porque muitas vezes, quase sempre durante a palestra, os amigos espirituais aproveitam-se da nossa atenção no tema, que nós nos desligamos dos problemas da vida, aproveitam para quê? Para nos auxiliar, para fazer pequenas cirurgias no perispírito, para fazer pequenos passes, para nos libertar de determinadas entidades que vêm connosco, etc. E nós sentimos-nos mais leves, mais suavizados. E as pessoas têm o bom senso de dizer assim, eu já não preciso de ir ao passe, né? Agora põe-se a questão, eu hoje não preciso ir ao passe, sinto-me bem, mas e amanhã, se eu estiver em casa e eu precisar de um passe e o centro está fechado, se calhar vou ter de procurar outro centro espírita, é uma hipótese, mas se não houver outro centro espírita que esteja aberto, como é que eu faço? Vou ter de esperar até sexta-feira, né? Nós podemos fazer o autopasse. O que é isso do autopasse? É o passe a si próprio, né? Se eu precisar de um passe, eu posso dar um passe a mim próprio, né? Como é que eu faço isto, né? Se eu não tiver mais ninguém, utilizando a mente, né? Eu posso parar, fazer uma pequenina leitura. Pode ser um livrinho destes, uma leitura que nos harmonize, que nos espiritualize, né? Ou se não tiver leitura nenhuma, fazer uma pequenina prece, né? E pôr a mão sobre o centro coronário, ou então imaginar um tubo de luz descendo sobre nós e pedir com muita humildade aos bons espíritos que nos ajudem naquele problema, naquela dor de cabeça, na situação espiritual que estejamos a passar, etc, etc. E a magnetização da água? O que é isso? A gente vê aí umas garrafas de água, não é?
Para que é que isso serve? Será que eles fazem lá, põem lá alguns pozinhos de perlim-pim-pim? Nós até costumamos pedir às pessoas para trazerem garrafas de água novas, fechadas, com o nome no rótulo, que é para terem a certeza que nós não pomos lá nada dentro. Agora, a magnetização da água, o que é? Ou a fluidificação da água? São os amigos espirituais que, sabendo de antemão o que cada um precisa, porque eles vão anotando à medida que nós vamos entrando, vem, olha, esta água é daquele outro, esta água leva um determinado quantum de energia que vai, ao longo da semana, auxiliar aquela pessoa a refazer-se fisicamente, e principalmente fisicamente. Ora bem, o grande problema é que nós fazemos da exceção o hábito. Não é? Ninguém toma comprimidos para a dor de cabeça todos os dias. Seria um disparate, não é? Porquê? Porque nós não temos dor de cabeça todos os dias. Mas há pessoas que podem ser viciadas em comprimidos, e há pessoas que são viciadas no passe, e há pessoas que são viciadas na água fluidificada. A água fluidificada é um medicamento. Nós só devemos trazer, quando houver orientação para isso, seja do atendimento, ou quando nós sentimos que estamos necessitados. Mas não é preciso vir um garrafão de 5 litros, ou uma garrafa de 1,5 litro. Não, basta uma pequenina, de 1/4, meio litro no máximo, porque o que importa é o quantum de energia, não é a quantidade de água. Se não, para isso, pedíamos uma equipe de passistas, pedíamos ali ao Presidente da Câmara, íamos ao tanque da água da cidade, magnetizava-se a água e ela saía magnetizada nas torneiras. Quer dizer, não podemos fazer de um tratamento, de uma coisa séria, uma banalização, ok? Podemos também fazer isto em casa. É normal, às vezes nós vemos, por deficiência de orientação, vemos centros espíritas que têm garrafões de água para vender, têm garrafas de 1,5 litro para vender, têm garrafas de outro tamanho para vender, com o devido respeito, porque certamente fazem isso com boa intenção, mas é por desconhecimento doutrinário. Porque isto é uma atividade que deve ser por exceção. Eu também recorro aos bons espíritos quando preciso, principalmente quando temos um problema de ordem física que custa a passar. Eu trago uma garrafinha com água de 1/4, ponho lá o nome Lucas, né? E depois, quando chegar ao fim, que se beber um bocadinho, aquilo dá para a semana toda, e na próxima sexta-feira, se ainda tiver necessitado, trago outra, se não tiver, já não trago, né? Pelo respeito que eu tenho com os bons espíritos e para com os fluidos terapêuticos que eles trazem, que acabam por ser trabalho, não é? Trabalho e energias que nós não devemos desbaratar. Como é que isto funciona? Da mesma maneira que funciona através daqueles centros de força que nós falamos, nos chakras. Reparem, a molécula da água é o composto mais simples que existe. O nosso corpo é feito de 70% de água. 70% de nós é água. O nosso cérebro tem quase 80% de água. Então, se a água estiver magnetizada, fluidificada, a molécula H2O, né, entrando em contacto com o nosso corpo, que é água, mais facilmente há a transferência daquele fluido curador, ou não, para o nosso corpo, trazendo saúde ou doença, né? É uma crença? É um ritual ou existem provas científicas? Já fizemos uma palestra aqui sobre isso, não vamos falar novamente. Antigamente acreditava-se que era uma crença, que era um ritual, né? Aliás, alguns centros espíritas ainda têm como se fosse um ritual. Isso não existe no centro espírita, né? Que têm uns copinhos com água e quase que obrigam toda a gente a beber um copinho com água. Não é assim. Nós temos ali a água magnetizada naqueles jarros,
de um modo geral, para todas as pessoas, para quem quiser e quem precisar, serve-se. Quem não quiser, não precisar, fica ali, ela não se estraga. Mas, não, portanto, antigamente acreditava-se que isto tinha um efeito de placebo, isto é, a pessoa acreditava naquilo, via a água a ser magnetizada e então ficava curada. Mas houve vários cientistas, entre os quais o Dr. Bernard de Grado, um bioquímico canadiano, que fizeram experiências com sementes de cevada, que não pensam, pelo menos como nós, com plantas à distância, a 900 km de distância dos magnetizadores, com animais, com ratos e com pessoas. E as sementes de cevada que eram embebidas em água magnetizada cresciam mais rapidamente e tinham um maior nível de clorofila do que as outras que eram regadas com água normal. As plantas que eram magnetizadas a 900 km de distância pelo casal Worrell, Ambrose Worrell e a dona Olga Worrell, essas plantas cresciam mais rapidamente do que as outras e tinham um índice de clorofila maior, demonstrando a magnetização do ser humano sobre as plantas. As feridas dos ratos cicatrizavam mais depressa se fossem magnetizadas por um curador, como eles lhe chamam, um passista. E as pessoas também. Então, há todo... Não contente com isto, o Dr. Bernard de Grado pegou num bocado de água e analisou quimicamente num laboratório por espectroscopia de infravermelhos. E pegou na outra água igualzinha, mas magnetizada, e fez a mesma análise. E a água magnetizada apresentava uma alteração no ângulo das pontes de hidrogênio, da estrutura molecular. Isto é, aquela estrutura da molécula da água, H2O, era alterada e mantinha-se durante 4 meses. A magnetização. Esses estudos foram repetidos várias vezes até aos dias de hoje e continuam a ser repetidos, continuam a apresentar os mesmos resultados, demonstrando cientificamente em laboratório que a magnetização do ser humano interfere na molécula da água. Se for uma pessoa deprimida, se for uma pessoa com graves problemas psiquiátricos, também interfere na molécula da água, mas negativamente, levando a planta, por exemplo, a morrer e a definhar, enquanto com a água normal não definha. Então, podemos fazer outra coisa, que é, em casa, eu por acaso tenho muito este hábito, nem sempre, às vezes, de vez em quando lembro, que é quando me vou deitar, ponho um copo com água, pode até ficar tapado para não apanhar poeiras, e peço ao meu guia, ao meu guia espiritual, para que antes de adormecer, que ele magnetize aquela água em benefício da minha saúde, daquilo que eu precisar, porque eu não sei, ele sabe o que eu preciso, mas eu não sei, né? E então, de manhã, bebo em jejum aquela água, né? Às vezes ela aparece ali com umas bolhinhas, as pessoas que são mais fanáticas dizem assim, aquilo é a prova de que está magnetizado. Não é nada, aquilo é o gás carbónico, é normal, acontece em qualquer copo de água ou em qualquer garrafa. Mas, se nós fizermos isso, se fizermos uma prece antes de adormecer, e ao acordar bebermos aquilo agradecendo e mentalizando como se fosse uma bomba de energia, né, vai-nos ser muito útil. Agora põe-se a questão, e existem curas espirituais? Não é? Quem é que já não ouviu falar em curas espirituais? Alguém que não ouviu? Parece que toda a gente já ouviu. Ok. Basta lembrarmos-nos das curas que Jesus fez quando cá esteve, né? E antes de Jesus outras pessoas e depois de Jesus muitas outras, né? Vemos aqui o caso, por exemplo, de um médium muito conhecido no Brasil, o João da Badiânia, ou João de Deus. Ele não é espírita, ele é médium, diz-se católico, mas ali a casa dele, em João da Badiânia, onde eles recebem as pessoas, é ecuménica. Não interessa se a pessoa é católica, se é espírita, se é protestante, se é budista, não interessa. Eles recebem na mesma. E então, eles fazem curas espirituais,
Numa das fotografias que tiraram ao médium, quando ele estava ali a operar sem anestesia o nariz daquela pessoa, reparem que aparece uma bola de luz e não a fotografia do médium, né? Que é o espírito que estava a operar através dele, utilizando os braços do médium, né? Manifestou-se ali. Vemos aqui uma cirurgia com corte, que não é necessário, isto é apenas para o show-off, dizem os próprios espíritos. Porquê? Porque as cirurgias espirituais são feitas aonde? No perispírito, no corpo espiritual. Só que, assim como em meados do século XIX havia muitos fenómenos de efeitos físicos, cadeiras que voavam, isto, aquilo, aquilo outro, para que as pessoas despertassem e lessem e estudassem, né? Também os espíritos fizeram muitas cirurgias com corte, e hoje apenas 10% dessas cirurgias são feitas com corte, só quando a pessoa pede para documentar, para levar para a família, né? Portanto, estas cirurgias não são necessárias. Muitas vezes elas são feitas aqui, nos centros espíritas, durante a palestra, durante o passe, durante a noite, né? Durante o sono, né? Como é que elas acontecem? Como vocês disseram aí muito bem, no perispírito. E há muitos outros casos. Agora, por que é que existem curas num centro e noutro não? Espera aí, se os espíritos bons são bons espíritos e são espíritos bons, eles não fazem diferença entre uns e outros, certo? São tratamento igual para todos, seja católico, protestante, ateu, espírita, etc., seja quem for ao centro espírita. Então será que os bons espíritos, o Dr. Bezerra de Menezes e outro, o Dr. Bezerra de Menezes, coitado, tem as costas largas, é como aquele Dr. Sousa Martins, já deve estar reencarnado umas 500 mil vezes, ainda anda a fazer milagres. E então, vamos pensar numa coisa. Será que os bons espíritos só vão àquele centro curar pessoas? Em oposição a tudo quanto é doutrinário e está no livro dos médiuns? É um disparate doutrinário. As pessoas não estudam doutrina espírita. Não estudam Allan Kardec. As pessoas gostam das fantasias. Então, amigos, não nos iludamos com fantasias. Quem cura são os médiuns. É óbvio que há médiuns de cura. Está no livro dos médiuns. O que são os médiuns de cura? São médiuns que têm um determinado fluido, uma determinada energia própria para esses tipos de trabalho. Ok? Não. Quem cura não são os médiuns, amigos. Isto é uma tola ilusão. É fruto da vaidade, como nos diz o Evangelho. Quem cura são os bons espíritos. O passe, na sala de passe, é onde os espíritos preparam com horas de antecedência. Com horas, às vezes com dias de antecedência, o trabalho. Então as operações espirituais são espiritismo? Não corta e cola e mais não sei quantos. Não. Não é uma prática espírita. O espiritismo não subscreve este tipo de práticas. Porquê? Nem as faz. Porquê? Porque nós sabemos que os espíritos podem fazer isso e fazem-no quando nós necessitamos e temos mérito para isso. Quando já não precisamos passar pela dificuldade, fazem durante o sono, durante o passo, durante a palestra, etc. Mas às vezes, amigos, as nossas fantasias são muitas. Como é que se processam? Já vimos, para terminar, no perispírito, não é? Então, se eu me quiser curar, o que é que eu devo fazer? Eu tenho um problema, quero-me curar. Devo ir ao médico. Então, mas o espiritismo não cura? Não. Mas eu ouvi dizer que curava. Não. Para curar o corpo, temos a bênção da medicina, dos equipamentos, os génios que criaram aqueles equipamentos, a tomografia axial computarizada, o PET, o ATAC,
tanta coisa boa. Temos a bênção dos médicos, a bênção dos enfermeiros, dos auxiliares, dos medicamentos. Andamos sempre a falar mal dos medicamentos e são eles que nos salvam e nos dão qualidade de vida. Nós somos uns ingratos. É uma bênção de Deus a medicina. Não é ideal? Pois não, um dia há de ser, mas é que temos. Mas o espiritismo não serve para remendar corpos. Para isso temos a medicina, graças a Deus. O espiritismo serve para curar espíritos. Agora, pode acontecer que às vezes nós tenhamos uma doença fantasma provocada pela presença ou companhia de um espírito sofredor que morreu com aquela doença e a pessoa, tendo algum tipo de sensibilidade, capta as sensações daquele espírito e, afastada a causa, desaparece o efeito. E a pessoa diz assim: fiquei curada. Ficou curada da influência do espírito que estava, por exemplo, sei lá, paralisado uma perna, e a pessoa sentia a perna paralisada, fazia raio-x, não aparece nada, é óbvio que os espíritos não aparecem no raio-x, pelo menos que eu saiba, e então depois dele ser doutrinado, de ser-lhe explicado, dele seguir os guias espirituais, a pessoa fica livre desse problema. Mas se eu me quiser curar, que devo fazer? Levar uma vida calma, modificar-me interiormente, espiritualizar-se, ler, assistir a palestras espíritas e ir ao passo, se for preciso, pedir ajuda num centro espírita. Isto porquê? Porque isto, levar uma vida calma, calma mentalmente, modificar-se por dentro, espiritualizar-se, ler, vir à palestra. Vir à palestra não é para nos ouvir, porque às vezes dizemos muitas asneiras e até coisas que já ouviram. É o ambiente em que aqui estão, né? Facilita a sintonia com os bons espíritos, eles encontram condições de operar as pessoas e as ajudar, tal como o médico precisa de um determinado ambiente no bloco operatório, uma determinada temperatura, para que não haja infecções, para que não haja perigo de vida para o doente. Então, para que serve afinal o espiritismo, se não é para curar? É a pergunta final. Serve para completar o homem. Falta-lhe ali uma peça no puzzle. O homem é um puzzle muito complicado e a mulher também. Estou a falar no homem de um modo geral. Falta-lhe aquela peça, a espiritualidade. O espiritismo serve para trazer espiritualidade ao homem. Isto é, para levar o homem até Deus mais rapidamente, longe daquelas teias de aranha das religiões tradicionais, que taparam os olhos às pessoas com medo, criando um Deus vingativo. O espiritismo vem dizer aquilo que Jesus já dizia: Deus é amor, não castiga ninguém. E são estas as leis que regem o intercâmbio entre o mundo terreno e o mundo espiritual. E então, amigos, um dia, um cientista estava a trabalhar em casa, um médico. Ele tinha um trabalho muito importante, tinha 3 horas para acabar. E apareceu-lhe o filho com 12 anos. Oh pai, anda a jogar a bola comigo. Disse: pai, eu vou jogar a bola contigo. Mas só espera aí. E depois lembrou-se de um estratagema. Disse: olha, pegou num mapa mundo grande, partiu-o aos bocadinhos, rasgou-se assim: olha, toma lá, um rolo de fita cola grande. Quando colares isto tudo certinho, quando isto estiver pronto, eu vou jogar a bola contigo. Ok, pai, tudo bem. Então, os miúdos gostam de desafios. Ele pensava assim: bolas durante 4 horas não me chateiem. Um mapa mundo rasgado aos bocadinhos, está bem, está. Passado meia hora, aparece-lhe o miúdo à porta. Pai, podemos ir jogar à bola? Eu já te disse, meu filho, quando tiveres colado o mapa, mas já está, não acredito. O homem tinha rasgado o mapa aos bocadinhos, 1001 bocados. Como é que já estava? Não é possível. Ele olhou para o mapa, já está. Oh, meu filho, tu és um gênio. Não, pai, não sou nada. É que por trás do mapa tinha um homem. Eu endireitei o homem e endireitei o mundo. É esta a missão da doutrina espírita. Endireitando o homem, nós vamos endireitar o mundo. Então, companheiros, os espíritos estão fundamentalmente interessados na nossa transformação moral, na nossa espiritualidade, para que nós fiquemos mais equilibrados e mais saudáveis. Esta é a verdadeira cura. Muito obrigado pela vossa atenção.